Salutam pessoas, está começando mais uma live do canal Esperanto do Zero. Estou muito feliz com essa live que a gente vai começar hoje. É uma live que a gente marcou um pouco assim em cima da hora, porque encontrei esse cara, o Pedro Henrique, de 17 anos, um poliglota que resolveu aprender Esperanto faz 6 dias hoje. E aí por isso que aí eu encontrei ele aí num grupo de WhatsApp e rapidamente resolvi convidá-lo aí para essa nossa live. Se eu deixasse para a semana que vem, já não seriam 6 dias, não é mesmo? E a gente vai aproveitar para também tentar conversar um pouco em Esperanto. O nível dele, com certeza, ainda é um nível básico de Esperanto, afinal de contas, são só 6 dias, mas acredito que vai dar para você que está assistindo a gente poder sentir um pouco como que é esse negócio de aprender Esperanto em tão pouco tempo. O Pedro Henrique já chegou, vamos aguardar chegar um pouco mais de gente também. Pedro, você já está me ouvindo? Por enquanto, as pessoas estão chegando ainda, mas daqui a pouco a gente começa. Vamos só aguardar ver se chega pelo menos algumas pessoas para ter aí mais participação, né, para as pessoas poderem fazer perguntas também. Então, gente, quem está chegando aí, vocês vão poder participar, vocês podem compartilhar aí com as pessoas, tá bom? E vou falar também rapidinho em Esperanto. Nós temos algumas pessoas aí no canal Esperanto do Zero que não são brasileiros, não são lusófonos, né? Tem gente aí do Irã, tem gente da Indonésia, tem gente da Itália, tem gente do México, tem gente da Argentina e tem gente dos Estados Unidos que segue aí o canal Esperanto do Zero, apesar de ser um canal em língua portuguesa sobre o Esperanto, né? O pessoal às vezes fica na expectativa de que seja um canal em Esperanto e não é o objetivo aí do Esperanto do Zero. Então eu vou falar rapidinho em Esperanto para essas pessoas. Kiu parolas nur la nur Esperanto, mi devas diri al vi, mi devas diri che ni parolos nur en la portugala lingvo. Ĉi tio intervjuo con Pedro Henrique estos nur en la portugala lingvo, ĉar la celo de Esperanto do Zero estas atingi personojn kiu ne parolas Esperanton, sed parolas la portugala lingvo. La Esperanto do Zero celas interesigi la personojn pri Esperanto. Pro tio ni parolos nur la portugala. Se vi povas paroli la portugala, se vi kapablas paroli la portugala, vi povas aŭdi kun ni kaj partopreni. Yes? Bem, gente, dei um recado aí para quem chegou depois. Estava só dando um recado para quem só fala Esperanto, para quem não fala português. Tem algumas pessoas algumas pessoas no nosso canal que não falam português. O Pedro Henrique já chegou. Pedro, você só clica aí no botão solicitar participação, tá? Solicitar participação na live, para eu poder aceitar aqui e você participar. Tá bom, gente? O Pedro Henrique já chegou. Ele já chegou, ele já está aí, estou só aguardando ele solicitar para a gente. Para quem chegou depois, eu já vou falar um pouquinho do Pedro para vocês. Pedro, aparece um botão aí para você, tá? Solicitar participação, você clica nesse botão e aí aparece para mim e aí eu aceito o seu pedido, tá bom? É assim que funciona. Beleza? Se não estiver aparecendo esse botão para você, sai da live rapidinho e entra de novo. Quando você entrar de novo, aí vai aparecer o botão para você, tá bom? Se não estiver aparecendo, você me dá um... Não dá pelo computador, Pedro, tem que ser pelo celular. Você está no computador, é? Até onde eu sei não dá pelo computador, fiquei até na dúvida agora, mas eu acho que não dá não, porque eu realmente não sei, mas... Pronto, o Pedro conseguiu. Então, gente, o Pedro Henrique, ele tem 17 anos espanhol e russo e resolveu aprender Esperanto há 6 dias. Compraram 6 dias hoje que ele iniciou essa jornada de aprendizado do Esperanto. Não é incrível isso? Em 6 dias. E eu digo incrível porque eu troquei uma mensagem com ele em Esperanto, num grupo de WhatsApp, e por escrito deu para sentir que o nível dele está razoável. Eu tenho certeza que por escrito é diferente do Esperanto falado, né, gente? Não é a mesma coisa. A pessoa, por escrito, você pode dar tempo de você você pode consultar em Google Translator, você pode, né, dar tempo de você pensar 2 vezes, é diferente da língua falada, mas a língua escrita faz parte da língua. Então,
ele já tem um nível razoável do Esperanto escrito e o áudio está baixo. O áudio tá baixo. Está melhor agora? Não tô te ouvindo direito. Não está bem encaixado. Só um minuto. Estão me ouvindo? Gente, me dá um áudio de novo. Está baixo ainda. Então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Inácio, meu filho, por favor, pega. Ali, a caixinha. Obrigado. Estava conectado na minha caixa de som, em vez de estar conectado no fone de ouvido. Como é que tá agora, gente? Tá tranquilo o som? Eu tô ouvindo. Pronto. A gente está com a voz do Pedro, mas está sem a imagem. A gente pode fazer a conversa sem a imagem, tá, gente? Eu já fiz assim outras vezes. O ideal é ter a imagem, né? Obviamente, mas o áudio é muito mais importante do que a imagem. Obrigado, gente. Eu falei um monte de coisa aqui com áudio ruim, né? Vou repetir para vocês então, rapidinho, tá bom? O Pedro Henrique, é um cara aí que tem 17 anos. Ele fala inglês, francês, espanhol e russo. E há 6 dias atrás resolveu aprender Esperanto. E tá aí todo dia estudando um pouco de Esperanto. E eu fiquei fiquei empolgado com uma conversa rápida que tive com ele no WhatsApp, eu e outras pessoas também no grupo do WhatsApp, e ele se comunicou bem em Esperanto por escrito, né? A gente sabe que por escrito pode ser um pouco mais fácil, a pessoa consegue conferir ali no dicionário, mas mesmo assim não é tão simples, né, gente? Depois de 6 dias estudando Esperanto, eu já consegui se comunicar por escrito em Esperanto, mesmo com a ajuda do dicionário, não é algo tão simples assim. E ele estava se comunicando muito bem, inclusive utilizando algumas formas bem interessantes de uso do Esperanto, que na minha opinião, tá, Pedro, você está me ouvindo? Demonstram até um Esperanto até de nível intermediário já. Tá? Então algumas construções frasais aí que não são só do básico, não. Pedro, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá cortando muito. Tá cortando muito. Deixa eu... Totalmente. Gente, eu acho que agora tenho a impressão de que ficou melhor, né? Para vocês, como é que tá? Ficou melhor? Não tá pausando agora? Pra mim melhorou. Beleza. Pedro, você conseguiu ouvir a apresentação que eu fiz de você? Não, pouca coisa. Eu tava no computador e eu tive que mudar pro Gente, celular aqui de urgência. entendi. Eu vou repetir agora, tá bom, gente? Talvez fique um pouco repetitivo aí para quem ouviu, mas eu não sei se deu para ouvir tudo, né? Porque deu uma travada, então eu vou repetir, tá bom? O Pedro Henrique é um cara que eu conheci aí no grupo de WhatsApp, conheci anteontem e vi ele se comunicando em Esperanto, num grupo de esperantistas, e fiquei realmente empolgado. Na quinta-feira faziam 4 dias, né? Agora fazem 6 dias que ele começou a aprender Esperanto. Então o nível do Esperanto dele que ele apresenta no Esperanto por escrito é um nível já começando no nível intermediário. Tá? Então ele usa algumas construções frasais bem interessantes. E obviamente que o Esperanto se comunicar por escrito é mais fácil, né? Claro, porque você pode consultar o dicionário, você consulta o tradutor do Google, mas mesmo assim você tem que ter um nível razoável numa língua para conseguir se comunicar por escrito, né? Não é tão simples se comunicar por escrito mesmo assim. E ele já tem um nível que eu achei bem interessante, e sendo que ele aí está estudando há poucos dias, né? Completando hoje 6 dias. Pedro, você está me ouvindo bem, né? Só confirmando. Então tá. Gente, a gente está sem a imagem do Pedro, mas a gente vai continuar a conversa assim mesmo sem a imagem, tá bom? Em algum momento a imagem deve chegar aí, mas o mais importante é o áudio. Para começar, Pedro,
conta pra gente. Conta um pouco de você. Você tem 17 anos, você é de qual cidade? É, Ah, é isso, como é que você começou a aprender línguas? eu sou de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, cidade bem aqui pro fundo. E eu comecei a estudar idiomas bem cedo, acho que com uns 9, 10 anos, que foi onde eu comecei a ter vivência com hispanohablantes, que eu jogava todos quanto é jogo, não porque eu queria, mas porque eu meio que não sabia mexer, então eu acabava entrando nos servidores da América Latina. Então eu Hum, sempre joguei assim a maioria dos jogos me comunicando em espanhol com nativos. E mais tarde também eu fiz uma imersão assim completa pro mundo do espanhol. E lá pelos 13 anos eu já comecei a estudar outros idiomas, um pouco junto, mas sempre me dedicando mais em um, uhum, depois o outro. E assim foi indo. uhum. Bacana. Como que foi que você, quando você ouviu falar pela primeira vez do Esperanto? Como que foi isso? A primeira vez que eu ouvi falar de Esperanto foi há exatos 6 dias atrás, que foi por ti mesmo. Nossa. Que foi quando, Foi sim, comigo? que eu pesquisei o que era o Olha Esperanto. só que legal. E aí o Esperanto do Zero, o canal me mostrou. E Que eu legal. conheci, Mas escuta, você pesquisou Esperanto. Antes de pesquisar Esperanto, você tinha visto essa palavra em algum lugar. Onde foi que você viu? foi uma maneira bem inesperada. Foi no Duolingo. Eu ia aprender, ia começar, no dia que eu comecei Esperanto, eu ia começar a estudar italiano. E aí eu abri o Duolingo, que eu tinha no celular, mas fazia meses que eu não abri. E aí tive até que atualizar. E aí, só que eu, como eu vivo no mundo espanhol, assim, meu celular fica em espanhol e o Duolingo acompanha o idioma do celular. E aí eu Certo. conheci uma guria que ela fala vários idiomas, mas entre eles ela fala italiano e espanhol. E quando ela tá falando italiano, ela acaba misturando o espanhol às vezes e pode confundir, sabe? Porque são línguas bem semelhantes. E aí eu achei que era melhor aprender em português. Aí mudei o idioma do celular para português para poder aprender italiano. E aí quando eu fui selecionar o idioma para aprender, que ia ser o italiano, eu vi o Esperanto, que não tinha aparecido Esperanto antes. Olha só. E Aham. aí eu vi o Esperanto assim, eu pensei, que é isso? Que é esse Esperanto? Que língua é essa? Que eu tenho, tipo, eu conheço muitos países e as bandeiras de cada país e o idioma nacional deles. E aí eu vi aquela bandeira, eu vi Esperanto. Que é isso? Que eu nunca vi na minha vida. Que país é esse? Aí fui pesquisar onde falava Esperanto. Aí Aham. daí descobri que era uma língua mundial. Sabia que existia línguas assim que eram neutras, sabe? Mas nunca nem imaginei que existia alguma que tivesse ativa. E aí fui pesquisar mais comunidades, ver se o Esperanto era uma língua ativa mesmo. E vi que tinha muitas pessoas que são falantes. E aí me interessei, fui atrás da gramática na conjugação verbal, que é uma metodologia que eu meio que tenho pessoal para mim, que é a única coisa que funciona para mim, para aprender. E Hum. apliquei no mesmo dia, por Esperanto ser bem mais simples que os outros idiomas que eu já estudei. No mesmo dia eu consegui dominar a gramática ali na conjugação verbal, essa coisa. Você sempre costuma começar o aprendizado de um idioma pelo estudo da conjugação verbal, é isso? Exatamente. Eu tenho um Hum. procedimento padrão, sabe? Que é anotar sempre um caderno. Eu tenho um caderno para cada idioma e eu anoto toda a conjugação verbal. E se o idioma tiver verbos irregulares, eu anoto toda a lista de todos os verbos, seja quantos for. E o Esperanto não tinha, e aí foi Nossa. uma coisa mais impressionante que eu nem sabia que podia ser possível. E me apaixonei pelo Esperanto e tô 6 dias estudando ele, só ele direto. Só a parte da Deve ter imersão, que sido é bem bem. limitada no Esperanto. Mas
Deve ter sido bem interessante a experiência que você teve, né? Porque se você costuma estudar, começar a estudar pela conjugação verbal, quer dizer, você deve ter feito isso com espanhol, com inglês, com francês e com russo, né? E você deve ter levado algum tempo para passar dessa etapa, né? De estudar a conjugação verbal, você começando pelos verbos regulares, né? De cada uma dessas línguas, depois foi para os verbos irregulares, e aí quando chegou no Esperanto, como é que foi essa sensação de descobrir que no Esperanto a conjugação verbal é 100% regular? Foi de primeiro momento foi inacreditável, tanto que até pesquisei várias vezes de várias formas verbos irregulares esperando, mas realmente não tem nenhum. Não sei como. Ficou procurando, né? Não, estou enganado, não é possível. Deve ter em algum lugar, deve ter verbo irregular em algum lugar, eu não estou encontrando. Vou pesquisar mais, né? Pois é, e aí foi bem tranquilo para aprender a gramática básica das conjugações, né? Certo. Conta o seu processo então. Você estudou os verbos do Esperanto e qual foi o próximo passo? Próximo passo é a imersão, imersão completa ao idioma. Que eu Certo. até já tinha te contado que o primeiro idioma que eu aprendi depois de português, né, foi o espanhol. E o espanhol eu não fiz essa metodologia, eu não usei porque o espanhol entrou na minha vida de repente, eu aprendi ele com a prática. Tanto que a gramática dele eu não sei Uhum. toda até hoje. Mas converso normalmente, então o, Certo. E aí no Esperanto você começou pelos verbos e depois e você seguiu a rotina que você já tem estabelecida. Né? Aí depois os verbos você foi para o quê? Para a gramática geral? Você pegou. depois eu fui. Aliás, desculpa, os verbos você aprendeu como? Você pesquisou na internet e encontrou algum material Sim, solto? sim. Eu vi um curso, que é um curso ali do YouTube, são 23 videoaulas, muito bom. E ele já explica os verbos bem assim de cara, sabe? Sem muito segredo. E como o Esperanto é bem simples, é só a conjugação verbal são sufixos, então são bem fáceis, sabe? E, e depois o próximo passo, depois de aprender a conjugar os verbos, eu fui para a imersão. E a imersão seria mudar o idioma de Certo. tudo que eu uso e rede Hum, social, YouTube, Google. O Esperanto ele tem muitas limitações, né? Isso foi um pouquinho difícil comparado aos é. outros idiomas, mas dá para dá para fazer igual, por exemplo, o navegador, o Firefox, ele tem Esperanto. O YouTube, infelizmente não, mas eu criei uma conta só para fazer pesquisa em Esperanto, então os recomendados já tá tudo em Esperanto e baixei aquele Ah, legal. Olha Duolingo, só que dica interessante que você fez. Você criou uma segunda conta no YouTube para poder fazer nessa segunda conta as pesquisas em Esperanto. exatamente. Interessantíssimo. Porque, gente, só para quem não entendeu muito essa dica, o Pedro Henrique ele fez isso porque o YouTube ele considera as suas pesquisas anteriores para determinar o teu perfil e a partir disso ele faz as recomendações para você. Então, uma das dificuldades que a gente costuma ter, as pessoas, eu tenho até um vídeo sobre como pesquisar músicas em Esperanto, as pessoas procuram músicas, né, em Esperanto lá no YouTube e geralmente não encontram. E não encontram por quê? Porque o YouTube ele não vai apresentar vídeos em Esperanto se ele não sabe que a pessoa fala Esperanto. E ele só sabe a partir do momento que a pessoa repete várias e várias pesquisas em Esperanto. Então, no começo, a pessoa fica com a impressão de que não tem músicas em Esperanto, de que não tem vídeos em Esperanto, porque o YouTube simplesmente não apresenta isso para ela. Né? E aí você resolveu isso de uma forma diferente. Você criou um outro, um outro perfil só para Eu isso. Muito bacana. tenho perfil para todos os idiomas que eu parei para estudar, eu faço esse mesmo procedimento sempre. Legal. Então você tem perfil do YouTube para o inglês, um para o russo também. Sim, que é para imersão Que completa, né? Para a legal. gente viver o idioma. Porque, que nem eu ia te falar, quando eu tinha 13 anos, 13, 12 anos por aí, eu parei para pensar como faz para aprender um idioma, que nessa época eu queria aprender francês. Comecei a estudar francês. Hum, E aí eu parei para pensar que como eu aprendi um idioma quando eu era criança, como eu aprendi português. E não foi me apresentado gramática, não foi me apresentado nada. A gente foi aprendendo com uma racionalização, vendo o som que sai da boca de alguém que tem um contexto em alguma situação. Então,
para mim, essa é a maneira mais prática de aprender o idioma, que é na prática, literalmente. E só respondendo a pergunta aqui do MBad, ele perguntou qual o curso do YouTube. Tu pode botar lá no YouTube curso, curso de Esperanto YT. E aí vai ter uma playlist com 23 vídeos lá que um canal separou. E é um curso bom, é bem completo. E aonde eu parei, que eu me esqueci, que eu fui responder a pergunta dele. Você estava falando do francês, né? Que daí no francês você foi ouvir bastante em francês, né? Para aprender o francês Sim, e observando a boca das pessoas e a partir disso aprendendo a pronúncia. sim, é por Quando isso você tinha 13 anos, essa é a né? importância da imersão, que eu considero. E E aí, como é que você fez a imersão no francês? Você começou a pesquisar, encontrar vídeos em francês, sim, foi mesma isso? coisa. E também rede social. Eu geralmente tenho uma rede social para cada idioma. Eu faço amigos desse idioma, principalmente Facebook. No caso do Esperanto, eu achei uma. Eu não sei se é bem uma rede social, que é o Amikumu. E Amikumu é uma rede é uma social. rede. Ele é uma rede social diferente, né? Porque o Amikumu significa em Esperanto faça amizade, tá? Essa seria, eu acho que a melhor tradução para Amikumu, faça amizade. O Amikumu, ele é um, ixi, só, ele ele é uma rede social, o pessoal chama, o pessoal fala que ele é o Tinder do Esperanto, mas não é exatamente isso. É porque o Amikumu ele também mostra a localização, né? Então você consegue encontrar as pessoas que estão próximas de você e que falam a mesma língua que você, o- É né? Então outra. ele é uma rede social sim, mas ela é diferente, né? Porque ela visa facilitar as pessoas encontrarem pessoas que falam Esperanto perto de você. Outra dica, assim, para esse tipo de coisa, que esse aplicativo ele é mais um Tinder mesmo. Então, até dar uma dica, É um Tinder para amizade, tá, gente? Só para deixar claro, não é um, né, é um Tinder no sentido de ter a localização, né? Nesse sentido. As pessoas não estão lá necessariamente para paquerar, não, tá? depende, que nem o HelloTalk. O HelloTalk é o que eu estou usando agora para me comunicar em Esperanto. Eu fiz amizade com um ucraniano, com uma japonesa e com uma senhora que eu não lembro de qual país ela é. Mas é por isso que eu estou me comunicando em Esperanto, sabe? Usando o HelloTalk, é um aplicativo que eu recomendo. E Legal. E só que como o HelloTalk, ele, as mulheres não querem responder os jovens porque, né, por conta dessa mania de achar que é Tinder. E os caras não querem responder os outros homens porque, né. Então, uma dica minha é procurar por pessoas de maior idade para conseguir conversar, uma conversa mais saudável. Que legal. Legal a dica sua. Procurar gente com mais idade para não ter esse risco, né, da pessoa achar que você tem outros interesses aí, né? Mas é melhor, é melhor. Legal. E como é que você tá? Aí você fez então a playlist completa desse curso de Esperanto que você encontrou no YouTube. Na verdade, não E completei ainda. isso você não completou. Você fez isso, tá, 6 dias atrás, então, né? 6 dias atrás foi domingo? Foi segunda? Foi Foi segunda. segunda, né? Então, segunda-feira você passou quantas horas se dedicando ao Esperanto? Você lembra disso? Foi o dia todo. Porque foi O dia primeiro todo. contato, foi amor à primeira vista, então eu fiquei manhã e E aí, nesse tarde. dia todo, você levou quanto tempo para aprender a gramática do Esperanto? A gramática, não dá pra dizer que foi a gramática completa, foi ali a conjugação verbal, o plural, o acusativo, esse tipo de coisa. E foi, Uhum. foi questão de 1 hora, 2 horas, que é bem, bem tranquilo mesmo. A- Entendi. Em 1 hora, 2 horas, você viu o núcleo da gramática, né? Talvez tenha faltado aí um pouco, alguma uma coisa ou outra da gramática, mas a parte mais importante da gramática, em menos de 2 horas, você já tinha visto. sim. E como eu tenho o caderno, eu anoto tudo que eu julgo importante pra mim. Então, eu tenho tudo anotado que eu tenho um quadro aqui do meu lado que é um quadro de parede, sabe? E aí as coisas mais importantes, geralmente é a conjugação verbal ou uma lista de verbos irregulares, eu anoto ali, que é pra mim olhar sempre pra ele e tirar uma dúvida.
Então, Legal. Você acha importante ter um quadro também para aprender idiomas? não necessariamente um quadro, pode ser um caderno, né? Mas no meu caso, Mas você tem um caderno e o quadro, sim, né? sim. Mas o quadro eu botei a conjugação verbal e ela fica ali. Vai ficar ali até eu trocar o idioma. Começar a estudar outro, no caso. Entendi. Eu imagino, Pedro, não sei se você vai concordar comigo, mas eu imagino que sim, que o caderno, você anota e depois você olha no caderno, né? Mas aí em algum momento você vai guardar o teu caderno. O quadro, ele vai ficar ali o tempo todo. Então você foi tomar banho, chegou no quarto, o quadro tá ali. Você lê rapidinho, você pode ler rapidinho, né? Você acorda, o quadro tá ali. Você tá passando pelo quarto, o quadro tá ali, já aberto, né? Não é que nem um caderno que você tem que tirar de algum lugar e abrir ele para ver o que está escrito, né? Então, de alguma forma, o quadro ele funciona mais do que o caderno para fins de repetição, não é? Mais pra. Como uma, é mais fácil de fixar, né? De não ser decorar e sim aprender de fato. Dá pra fazer isso também que nem eu fiz com francês. Eu fazia assim, que eu pegava um papelzinho e colava nos móveis, sabe? Pra mim eu saber o nome de cada coisa. Então sempre que eu batia o olho eu sabia o nome daquilo. Mas eu fiz isso só no meu quarto porque vergonha ali em casa. Mas é uma coisa que eu recomendo fazer também, pra aprender coisas que vivem ao teu redor, que estão ao teu redor no Ah, caso. legal, legal. Etiquetar tudo o que está na sua casa para legal. Sim. E a ferramenta, Bacana. Tá. pode- Pode falar. a Ferramentas. ferramenta que eu aconselho para todo mundo aprender o idioma é o Duolingo. Porque o Hum, Duolingo faz milagre. Só que tem que saber usar o Duolingo. Muita gente vai lá, faz uma lição, aí completa o nível um, libera as outras e vai direto. Uma forma que eu aconselho usar o Duolingo, eu uso assim, e até o Pedro lá do grupo, ele também usa assim, dessa forma, que é fazendo uma lição por dia e completar os 5 níveis da missão. Só que pode fazer, por exemplo, eu faço assim, porque é particular meu. Quando tem só um hum, redondinho da árvore lá, eu faço só um deles no dia. Só que quando tem dois, eu faço os dois no dia e aí passo pro próximo dia. Eu faço da fileira, sabe? Da filinha assim. Quando tem três, eu faço os três. E eu fiz isso com o francês e com o russo e tô fazendo com o esperanto. E dá entendi. certo. Você fala de fazer uma lição por dia porque tem gente que faz mais de uma por dia? Você acha que seria prejudicial isso? Não, seria bom, mas pra ser sincero, eu duvido que alguém tenha paciência, porque é muito repetitivo, Entendi. sabe? Por exemplo, num É eles falam, cansativo, né? por exemplo, traduza, salutam Sofia Caiadamo, só dando um exemplo. E aí o próximo é, Sim. traduza Olá Sofia e Adão. Daí é só botar ao contrário, sabe? Então se torna bem repetitivo. Mas é exatamente por isso que fixa, Uhum. sabe? Por isso que eu acho importante fazer até o nível 5. Até o nível 5 você acha É importante. que é o nível máximo de cada lição. Passa o nível um, depois Entendi. faz 3 lições para passar o nível 2 e assim vai. Entendi. Eu ainda não conheço muito bem o Duolingo, né? Eu estou conhecendo agora, então estou no processo aí. Mas o que você está me dizendo, então, quando a pessoa entra no lição um, ela pode fazer o nível um da lição um, nível 2 da lição um, nível 3, nível 4, nível 5 da lição um. É Isso. isso. E aí, se você completa o nível um da lição um, algumas pessoas já passam para a lição 2 antes de ir até o nível 5 da lição um. Sim, Entendi certo? porque não é obrigatório. Tá, entendi. E aí você recomenda ir até o nível 5. E Legal. para não se tornar enjoativo, Que pode dicas mais fazer que um você por dá no dia. uso do. Para não se tornar enjoativo, Desculpa, para não se tornar enjoativo, pode fazer um por dia, porque fazer três entendi. ou quatro já pode ser demais para alguém. Entendi. E a pessoa desiste, né? No caminho, né? Se ela ficar enjoada, né? Pois é. Mais alguma dica no uso do Duolingo que você acha que é importante, do seu jeito de fazer? Não porque o Duolingo ele apresenta bem na prática, isso que eu acho o melhor dele, é bem na prática. Se fosse, por exemplo, no Esperanto em 12 dias, que também é um curso de Esperanto lá para celular e tem para computador também.
Ele eu aconselho a anotar tudo de importante também no caderno, porque é um curso bem bom e completo. Eu tô, eu terminei a terceira lição dele ontem. Hoje eu ia começar a quarta, mas não cheguei a começar. Fiquei pelo Duolingo e não cheguei a... Uhum. Qual que foi a ordem que você fez, Pedro? Primeiro você assistiu alguns vídeos daquele curso que você encontrou, playlist que você encontrou no YouTube, e depois você foi pro Duolingo, é isso? Não, a ordem exata foi assim, ó. Primeira coisa que eu fui pesquisar foi a conjugação verbal. Depois anotei tudo, meio que memorizei ali, sabe, para saber conjugar os verbos. E depois fiz toda a imersão, eu já assisti uns vídeos, fui me acostumando a ouvir e assimilar o que eles estão falando com como se escreve. No Esperanto isso é muito fácil também, o que eu achei melhor ainda. O que que você achou muito fácil? Eu não entendi. Que a pronúncia é exatamente igual como se escreve, na maioria das vezes. Então, também se torna bem fácil para aprender Esperanto, que tem gente que tem muito problema com listening, né, com ouvir. E depois eu fui atrás das redes sociais, dos meios de comunicação com outros esperantistas. E depois foi meio que ao mesmo tempo, porque o Duolingo dá para fazer enquanto faz tudo isso, sabe? O Duolingo é a ferramenta essencial que eu acho que todo mundo tem que fazer enquanto está aprendendo o idioma. Que tenha no Duolingo, né? Não tem em todos os idiomas, para português pelo menos. E, Uhum. e o curso online também. Não sei se seria adequado assistir, por exemplo, 2 ou 3 por dia desse curso que eu vi, porque são algumas não tem um tempo certo, sabe? Alguns são 10 minutos de vídeo, alguns são 2 minutos de vídeo. Então, eu acho que é quanto tu suportar assistir no dia, sabe? Quanto tempo tu tiver para assistir, tu assiste aquele vídeo. E são só 23 aí, então não é muito, e é bem explicado. Legal. E o Duolingo, então, você acha que primeiro, você gosta muito dele e você acha que ele deve ser. Você usou ele todo dia, então, Sim, né? Nesses 6 dias. Você só não ficava exclusivo nele. Você via também no YouTube e depois você começou a usar o Esperanto em 12 dias. O Esperanto em 12 dias, gente, para quem não conhece, ele é um curso que são 12 lições, por isso em 12 dias, né? Você faria uma lição por dia. E ele é um curso baseado em texto e áudio. Então você ouve a pessoa lendo o texto, né? E aí você tem o vocabulário lá muito, muito fácil de ver e a gramática também aplicada àquele vocabulário muito fácil. E aí assim são as 12 e tem a lições. tradução do Esse Esperanto texto, em 12 dias, tem a tradução do texto também, que torna bem mais fácil para quem está aprendendo. Eu recomendo. o Esperanto em 12 dias você começou a ver a partir de qual dia? Desde o primeiro dia, não? Não, foi a partir do segundo. Foi o segundo. E também fiz não, eu baixei, tô fazendo o curso com K, que eu vi lá no teu canal. O curso com K, Sim, o curso com K. Legal. acho que eu tô na terceira lição, não, eu tô terminando a segunda lição, porque eu tô meio que acumulando aqui coisas Esperanto, já baixei textos, baixei muitos podcasts e tô tentando separar, mas é só vivendo o idioma. Legal. O curso com K você começou agora há pouco tempo, então. Não, acho que faz uns 4 dias também, uns 4, 3 dias. Uns 4 dias também. Ah, então foi um pouco depois. Tá. No primeiro dia você se dedicou quase que o dia todo. E a partir do segundo dia, terceiro dia, quantas horas mais ou menos você tem se dedicado ao estudo do Esperanto? Teve dias que eu não pude estudar, tipo, muito, só alguns minutos, porque eu tive que trabalhar. Mas nos dias que eu Hum, pude, mas esses dias foram, tipo, 2 dias, mas ainda assim não deixei de estudar. Mas nos dias, por exemplo, ontem foram, acho que 3 ou 4 horas de estudo à tarde, sabe? E aí eu pego o que eu tenho em mãos aqui, vejo o que eu preciso, vejo qual minha dificuldade está sendo para entender alguma coisa e dou uma focada nela. Que nem eu tava com dificuldade com acusativo, com N no acusativo. Aí, uhum, aí depois ir na prática, sabe, entender ele na prática. Aí o Esperanto em 12 dias ajudou nisso também. uhum. E o Duolingo eu acho obrigatório fazer todo dia. Então nunca deixo o Duolingo passar.
E eu acho que é isso. Você falou que uma das primeiras coisas, uma das primeiras informações que você teve sobre o Esperanto foi através do meu canal, né? Quais os vídeos do meu canal que você assistiu que te fizeram realmente, né, ficar com vontade de decidir aprender Esperanto? Você lembra do nome do vídeo? Foi um vídeo de. Acho que, se eu não me engano, o primeiro que eu vi era aonde que fala Esperanto, o país que adotou o Esperanto. E aí eu vi que o país Hum, nem existe mais. Mas, é. mas acho que esse foi o primeiro vídeo que eu vi. Depois eu vi o que era o Esperanto, se eu não me engano. Mas não foi só do teu canal, eu vi de vários outros, mas o teu foi o que foi de primeira, sabe? Que é o Esperanto do Zero, acho que é o canal Uhum, que mais apresenta o Esperanto aqui pra gente no Brasil. E uhum. Legal. Você tem alguma dica que você dá? O que que você recomenda para quem está assistindo a gente aqui agora, Pedro? E aí que eu digo agora e também depois eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, né? Então para quem quiser ver depois também. Como é que você recomendaria para essa pessoa estudar Esperanto? na prática, Bem sinteticamente assim. Na na prática? prática. Porque só dá pra se aprender na prática. Na teoria ninguém aprende nada. E aprender a conjugar os verbos é o mais importante. Não tem dificuldade alguma, dá pra aprender em um dia, qualquer pessoa é capaz. E ir atrás das palavras. Duolingo, o Esperanto em 12 dias, curso básico, mais um curso básico para Esperanto, que é essa playlist que eu falei. Eu até vou, quando esse vídeo for pro ar, eu boto no comentário os links importantes. Legal. Ah, e é a prática, é a prática. É aprender a conjugar os verbos e ter conhecimento das palavras. E para ter, só praticando. Legal. Legal. E pelo que eu entendi, é engraçado, né? Porque quando você começou a falar de como você aprendeu Esperanto, a gente ficou com a impressão de que você estava estudando mais ou menos umas 8 horas por dia, né? Porque no primeiro dia você disse que ficou o dia inteiro estudando Esperanto. Mas aí, então, nesses 6 dias que a gente teve até agora, que você está estudando Esperanto, o primeiro dia você estudou o dia inteiro, teve 2 dias em que você estudou alguns minutos, Sim. e nos outros 4 dias você estudou entre 3 e 4 horas É, em em cada média. um dos dias. Seria isso? Sim. Entendi. E você sente que você atingiu o nível básico, o nível intermediário do Esperanto? Qual que é a sua sensação? Eu acho que eu já passei o nível básico. Que o nível básico seria mais essa parte de ver, por exemplo, o verbo comer e saber como ficaria comer no passado, no presente, no futuro, no infinitivo. Então, essa pra mim eu acho que é a parte mais básica e eu consegui atingir, acho que no primeiro dia. Acho não, atingir no primeiro dia, que é conjugar o verbo. E qualquer idioma, isso é o mais importante para aprender. Ou aprender na prática, que nem eu Deixa eu te aprendi perguntar. o espanhol, mas aí precisa de uma convivência total. Para ter uma convivência boa com o Esperanto, é os congressos, os encontros que eles fazem. É. O nível que você atingiu agora do Esperanto, você sente que você levou quanto tempo para atingir esse mesmo nível nas outras línguas que você fala? Para ser sincero, meses. Por exemplo, Meses. o francês até hoje eu não sei tudo, tem verbos ainda que eu vejo e eu tenho que parar para pensar como fica o verbo no passado. O russo eu comecei a estudar lá para os 13, 14 anos e só com 16 eu consegui ter uma conversa com alguém em russo. E o Esperanto, não, o Esperanto foi questão de 6 dias e o básico eu já alcancei, sabe? Mas básico, básico do básico do básico. E Uhum. E deixa eu te perguntar, eu vi você, né, você conversando por escrito lá no grupo do WhatsApp. Você conversou com alguém com áudio já, em Esperanto? já com um cara lá do grupo. Eu não vou lembrar o nome Como é que foi dele. essa experiência? Foi uma conversa bem rápida. Foi ele falando que ele tinha dificuldade para entender, compreender, sabe, a pronúncia. Quando alguém fala, ele tinha dificuldade para entender. E aí a gente começou a falar Uhum. em áudio, mas foi 3 áudios só para
uma experiência ali de um teste de listening comprehension. Não sei como ficaria isso, falar a frase em português, É. mas foi só com ele mesmo. O ouvir e o falar, né? O ouvir e a Ouvir e compreensão, compreender. né? É, a gente pode falar audição também, porque a audição as pessoas pensam né, nem sempre as pessoas usam audição, né? Mas é audição e Audição compreensão. e compreensão. É. Então tá, eu acho que a gente podia agora, gente, porque eu tô um pouco curioso, imagino que vocês também, para ouvir um pouco, né, a gente conversar aqui em Esperanto. Eu vou tentar conversar um pouco em Esperanto, então, com o Pedro, tá? Uma conversa básica e simples, porque afinal de contas o Pedro atingiu um nível razoável de Esperanto, mas ainda assim são só 6 dias, né, gente? Então também não dá pra gente exigir muito de alguém que está há 6 dias estudando uma Não língua. conheço Então eu vou fazer algumas tantas perguntas, tá, palavras. Pedro? Em Esperanto. Não Oi? conheço tantas palavras Se ainda. você. Mas, Exatamente, você já aprendeu toda a gramática do Esperanto, mas o vocabulário teu ainda, né, tem vários limites, né? sim. Se eu vou te perguntar algumas coisas, a gente vai conversando. Se você tiver dúvidas, se alguma palavra que eu falei você não entender, você só pergunta em português mesmo, e aí eu te falo e a gente vai tentando conversar desse jeito, tá bom? Tá. Então, bem básico. Salutam, que ele vi fartas. Saluto. Mi fartas bone. Kai vi. Bianca fartas bone. Mi tre chatas paroli nun con vi. Bon volo ĉu vi povas prezenti vin? Diru al ni via nomo, via aĝo kaj kelkaj aferoj pri vi. Mi nomiĝas Pedro. Mi havas 17 jaroj. Mi, mi, eu não sei se eu falei certo, anos e Yaroi. É certo pra idade isso? Tá certo. 17 Tenho Yaroi. 17 anos. Mi havas dexepiaroi. Yaroin, né? O Yaroin. acusativo, porque havas. Mi, mi, Tu vi estudas? yes, me estudas, me estás em tri, triaro, triaram do ensino médio. En la tria iaro. Triaiara, terceira. Triaiara. En la tria iaro de la mesa lerneio. Mesa lerneia. Ensino médio. Yes. É bom, né? É... Tio vi, kiom da tagoj vi lernis Esperanton? Ah, mi, mi lernis o básico, básico, La la baza. base. La base de Esperanto en sextagoi. Sextagoj. Tre bone. Ĉu vi havas gefratoj? Ne, mi ne havas neniun frato. Neniun gefratoj. Ĉu vi loĝas, kiu nomiĝas la urbo, kiu vi loĝas? De Yes. nomigas Canoas, kaj estas tie. Yes, certe. Diru al ni, kiu estas la lingvoj, kiu vi ankaŭ parolas? Mi ne scias kiel parolas ĝin en Esperanto. La, lin- Tre bone. Mi povas la diri lingvo, al vi, vi parolas. la lingvoj, kiu mi parolas. Yes. Angla? Yes, yes. Eu não sei como falo o nome dos idiomas. Juste.
Para quem não está entendendo, eu perguntei quais línguas, né? Ele fala e aí ele respondeu que ele não sabe falar as línguas em Esperanto, mas sobre falar inglês, né? Sobre falar inglês em Esperanto, né? La La Angla, Angla, la Hispana, la Franza, cae la Russa. la Hispana, cai la La França, Russa cai la linda. Rússia. Yes, yes. É bom, né? Eu acho que deu para as pessoas sentirem a sonoridade do idioma, né, gente? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer aí, deixa eu ver aqui. Someday I would like to parolas Esperanto, nice link. Português. Então, a pessoa aqui que falou que gostaria de aprender português também. Queria aprender português, eu tô Saudações do Peru. numa live que querem aprender Oi? Esperanto. É, saudações do Peru, só 17? Que show. Pois é, imagina, com 17 anos o cara já fala inglês, espanhol, francês e russo. Começou a aprender russo com 13, 14 anos. E você começou a aprender sozinho, não é, Pedro? Sim, Pelo que eu entendi, você foi buscando as informações e estudando, né? sim. O único curso que eu Já teve fiz alguma conversa em Esperanto? Esperanto assim, falando assim com alguém ao vivo, não. Certo, essa foi a primeira. Sim. Então não tem muita prática assim pra falar, sabe, conversar. E falta Aham. muito ainda o vocabulário, né, como tu disse. Mas tá, o único curso que eu fiz foi de inglês e eu só aprendi a gramática no inglês, mas não aprendia nada no curso. E eu aprendi, me fluentizei em inglês ano Hum, passado, pra falar a verdade, porque eu tenho uma implicância. desculpa, você o quê em inglês? Não entendi. Você, não Eu entendi. me Você fez o quê com tornei inglês? fluente ano passado no inglês, porque eu tenho uma Ah, tá. implicância com inglês que eu não sei por quê, acho que é algum trauma, que eu não gosto de inglês mesmo, não, nunca gostei. E tanto que isso, Por que você não gosta de inglês, cara? não sei, cara, um idioma muito, sei lá, não gosto de inglês. E Engraçado. Olha, eu gosto do inglês. Eu gosto, eu acho uma língua bonita, interessante, uma cultura legal. Mas eu detesto essa obrigatoriedade, né, de aprender inglês que existe na cabeça das pessoas. Esse negócio, essa ideia de que a gente tem que aprender inglês, eu acho isso um absurdo. Eu acho que a gente pois é, e tem muitos países tem que que escolher. não são assim, não é todo país que tu vai com inglês tu se vira. Na França, por exemplo, tu não consegue fazer nada com inglês na França. E Pois é. Esperanto, quem sabe um dia assume esse posto. Ah, eu acredito que isso vai acontecer sim. Eu acho que eu acho assim, nós estamos vivendo, deve fazer mais ou menos uns 60, 70, a gente está em 2020, né, uns 70 anos que o inglês começou a se tornar realmente a língua internacional, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico já existia, então o inglês já era uma língua franca entre alguns lugares e tudo mais. Mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que o inglês realmente começou a crescer, né? Uhum. E, na minha opinião, depois de 70 anos, o inglês não se tornou a língua realmente internacional, para mim é a prova de que não vai se tornar, porque é tempo mais do que suficiente para uma língua nacional, para uma língua com financiamento, né, com campanhas e tudo mais. Estados Unidos e Inglaterra fizeram campanhas para conseguir empurrar o inglês como língua internacional e é isso. E não está dando certo de verdade, não. As pessoas têm essa ilusão de que está dando certo, né? Mas para o Esperanto funcionar, teria que acontecer exatamente isso. Teria que ter um poder político impulsionando ele. Mas não que ele não funcione, ele funciona, mas para, por exemplo, para uso mundial. Para ser massivamente, né? E, Você diz, né? Para funcionar massivamente, né? sim. Pois é, com certeza teria que ter um poder político aí, né? É, mas eu acho que o poder político ele pode vir, né, a reboque de outras coisas, né? Ele pode surgir, não de uma nação. Quer dizer, eu acho que não a partir de uma nação, né? Tem gente que acha que a China poderá um dia, quem sabe, apoiar o Esperanto como língua internacional em contraponto ao inglês. É uma possibilidade. Tem gente que acha que a União Europeia talvez consiga fazer isso, ou que queira fazer isso em algum momento, né? Mas aí é o futuro, né? A gente tem que aguardar para ver o que vai ser. Não tem como a gente ficar prevendo, é um pouco difícil, né? Enquanto isso, o que resta é fazer o que Zamenhof queria, né? Começar de baixo para cima e convencendo os pequenos povos, as pessoas aí espalhando o Esperanto, aprendendo e repassando conhecimento.
Exatamente, exatamente. Que bacana, Pedro. Deixa eu te perguntar. Você, então, faz só 6 dias, né, que você está estudando Esperanto. Quais são os seus planos aí para o teu futuro do Esperanto? Você está pensando em parar por agora, já ser Esperanto o suficiente? Ou você quer praticar? Como é que você pretende praticar? Ou você agora vai querer voltar para o italiano, que era a sua ideia original? O que você está pensando em fazer agora? Não, eu vou focar no Esperanto, porque eu quero participar ainda dos muitos congressos que vai vir pela frente. Fiquei muito interessado por isso. E para ter essa imersão, né, ir num lugar onde tem que falar Esperanto com todo mundo. E eu quero fazer parte disso pelo menos uma vez, para mim saber como é. Então, até lá, que esse ano não vai ter, né, por causa dessa pandemia. Mas até lá eu já quero estar É, fluente e por isso eu não vou parar de estudar Esperanto. Eu vou continuar nesses cursinhos assim pela internet e na vivência com o YouTube. Eu estou acompanhando vários canais esperantistas, que é só comunicação Esperanto e palavras que eu tenho dúvida, quais canais que pesquiso. você está acompanhando? Canais que são só em Esperanto? Olha, eu posso ver o nome aqui agora porque eu não vou lembrar o nome de nenhum. Tem o É, faz pouco Flinton. tempo, né, que você começou, né? É que eu não, é que eu Oi? não vejo o nome mesmo. É o Flinton. Me fala como é que é. É um homem e mulher? Como é que eles são? Que daí eu te digo. Eu vejo de uma guria, uma mulher, que usa óculos, loira, que também é um canal só de Esperanto. Keep it simple. Keep it simple. Não faço ideia. É uma É, inglesa. ela é Eu tenho quase americana. certeza que é ela, porque eu não conheço nenhum canal de Esperanto com uma mulher loira que não seja ela. Eu acho que é só É, ela é ela. americana. Pelo menos assim, que seja conhecida. Ela é americana? Sim. Ela pode, mas eu acho que ela mora na Inglaterra. Dá pra Talvez saber ela só seja americana, pelo não sei. Esperanto. Pois é. Ela assim, Keep It Simple, que é um canal bem, bem bacana. Inclusive, ela é interessante assistir o canal dela, porque ela aprendeu Esperanto faz pouco tempo. Então ela aprendeu Esperanto há pouco tempo e já começou o canal dela em Esperanto. E inclusive você vê que às vezes ela erra algumas coisas em Esperanto, que é natural de quem aprendeu há pouco Ela tempo, fala bem né? travado E ela já. fala um pouco devagar também. Sim. Então, por falar devagar é bom também para iniciante conseguir entender o que ela está dizendo, né? Outro, E ela tem alguns vídeos em inglês também. o outro que eu tô assistindo acho que se eu não me engano é Flinton Esperanto. É um Flinton. Flinton, alguma coisa assim. É um cara bem, Esse eu bem não conheço, carismático não. e faz. É que ele não tem muita visualização, tipo, 17, 18 visualizações, mas ele também é Entendi. fluente em Esperanto, fala bem. E também acompanha um outro. Ah, também não vou lembrar o nome. Um cara que usa óculos. Esse deve conhecer, ele é mais famosinho na Esperantolândia. Que é um cara que usa Ah, óculos, que faz vários vídeos em Esperanto. Todos, na verdade, são em Esperanto. E uma senhora que eu comecei a assistir anteontem, que ela tá fazendo entrevistas agora. Eu tô assistindo a entrevista dela completa. Não sei entender quase nada. Katalin Kovacs. Não sei o nome. É uma senhora do cabelo castanho escuro que usa Sim, óculos. sim. Que tá. Ela faz entrevista, fica a pessoa assim na tela, ela de um Sim, lado e a pessoa do outro lado, não é? sim. Deve ser a Katalin Kovacs. Deve ser a Katalin Kovacs. Isso também é. O Esperanto dela é muito bom, muito bom. Ela é professora de Esperanto, né? Hum, Ela não é só uma falante de Esperanto, ela é professora de Esperanto. Ela tem um grupo de pessoas que acompanham esperantistas iniciantes, então ela é bem engajada. Gente, bacana então. Já está acabando o nosso tempo, viu, ô Pedro? A gente estava na meta de fazer meia hora, 40 minutos, a gente está quase dando uma hora já, tá? Foi uma conversa muito boa, tenho certeza de que as pessoas gostaram muito. E o pessoal está falando aqui, né? Que gostou, que achou incrível. Imagina, só 17 anos falar tantas línguas e ter aprendido Esperanto tão rápido. Então eu tenho certeza de que muita gente se animou bastante aí e de repente vai resolver aprender Esperanto agora, com esse teu depoimento, com esse teu testemunho aí, né? Mostrando para as pessoas que realmente dá para aprender. É claro que é bom deixar claro, né, gente? O Esperanto é fácil, mas o Pedro Henrique também não é qualquer pessoa, né? Um cara que começou a aprender espanhol aos 9, russo e francês aos 13, 14, não é isso, Pedro? sim. Então, é uma pessoa que já vem com uma bagagem aí. Obviamente, ele tem mais facilidade para aprender Esperanto
do que outras pessoas, ele tem toda a técnica dele. Então quem está assistindo a gente talvez não consiga aprender, chegar no nível dele em apenas 6 dias, mas com certeza vai aprender mais rápido do que inglês, francês, russo, né? Ou qualquer outra língua natural que exista por aí. Até em inglês. Tá bom? Inclusive inglês. Pedro, quero agradecer muito a sua participação, tá bom? Muito obrigado, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você aí com 17 anos tem também a questão da timidez e tudo mais, talvez tenha ficado um pouco resistente aí de aceitar a conversa, mas encarou aí esse desafio, né? Teve coragem e veio aqui conversar. Então agradeço muito e é isso, agradeço pelas pessoas também que assistiram, tá Eu que bom? agradeço, André. É isso, gente. Até mais. Da próxima terça eu vou fazer uma live sobre pronúncia, tá, Pedro? Talvez acho que te interesse. Vou fazer uma live sobre pronúncia no YouTube, tá bom? Então, para quem está assistindo aí, aproveita para ver lá a live também. E é isso. Até mais. Até a próxima. Diz la revido. Diz la revida. Diz. Diz.